Bom, nós vamos passar direto aí para as questões dos senhores aí. Peço só que levante a mão para pegar o... eu queria só que vocês me traçassem um histórico bem rapidinho aí de como que houve essa recentralização. Isso é algo que surge a partir de que período? Isso foi um processo. Me permito dizer o seguinte, isso foi um processo. Primeira fase do processo, as instituições federais e os portos locais se negavam a aceitar o poder local. Então, por exemplo, as administradoras portuárias não aceitavam orientações do CAP. Nós, no CAP de Santos, tivemos diretor da CODESP que disse lá no CAP assim: eu tenho orientações do Ministério dos Transportes em Brasília e não fornecer nenhum documento para o CAP e não cumprir as orientações do CAP. Então, esse foi um primeiro processo. Que período? Isso foi basicamente isso. E aí depois, este processo, ele foi gerando uma aglutinação das antigas viúvas do sistema centralizador antigo, que era a antiga Portobras, o antigo poder do Ministério dos Transportes. Então, este grupo, inclusive o grupo que havia sido dispensado quando o governo Collor fechou a Portobras, e todos os funcionários da Portobras foram demitidos, eles anos depois entraram com ações judiciais e foram todos reincorporados. Basicamente, todos os antigos funcionários da Portobras voltaram aos quadros do governo federal, inclusive recebendo indenizações. Nassif, um quadro que eu havia apresentado lá atrás, eu fiz questão de destacar aquela estreita janela que se viveu no Porto de Santos. Foi a única. Ou seja, do segundo semestre de 95 até o primeiro semestre de 98, foi uma estreitíssima janela de descentralização, de liberdade, e eu botei um número ali, não fiz esse registro, mas faço agora, onde as coisas aconteceram. E só aconteceram porque havia essa liberdade. E havia uma participação. Aí eu até faço um registro. Nessa época se discutiu o chamado Projeto Santos Brasil. Sim. Eu participei de 130 reuniões, audiências e tudo, ali, não só na Baixada. Então foi um momento muito áureo. E as coisas acabaram acontecendo. Parece até que o Jambo veio como vingança. Como estava acontecendo, podia pegar e começou então a recentralizar. E eu diria, já que nós estamos dirigidos aqui por um jornalista referencial na imprensa brasileira, e aí é uma história pessoal. Foi uma coisa que me tocou profundamente, uma entrevista dada pelo Eliezer Batista em agosto de 95, no estado de São Paulo. Ele deu uma entrevista que deu página inteira durante 3 dias. Num desses dias, ele chamou o Porto de Santos como uma favela irrecuperável. Irrecuperável. Ele sempre foi fã de Sepetiba e tal. Era uma favela irrecuperável. Era a expressão, era o olho da matéria. Eu, pessoalmente, usei essa matéria como terrorismo, tá certo? Nós tivemos na reunião do CAP. Então, isso, de certa forma, virou uma certa bandeira. Porque o Porto estava alquebrado. O Porto, o moral do pessoal, e como eu não sou de Santos, você consegue ver as pessoas. Havia uma desesperança. As pessoas acreditavam que não tinha saída. Acreditavam. E o Eliezer Batista, que é um ícone da logística, enfim, um brasileiro, um patriota, uma referência, dizer isso era pá de cal, tá certo? Era pá de cal. Então, eu acho que aquilo foi o ponto de inflexão. E o pessoal ficou arretado, como se diz no Nordeste. E foi esse período de agosto ali, logo 2 meses depois já havia a Libra, a coisa começou a mudar dali. E aí, já no final do ano, já tinha um primeiro esboço do Santos 2000, que boa parte dessas teses já estavam colocadas lá, e houve esse trabalho de mobilização. Então, a partir dali, 96 e 97, quando o TECOM, eu acho que definitivamente sorregeu o período, e um pouco tempo depois, aconteceram essas coisas. Aí veio o GEMPO, no rastro do GEMPO vieram as outras normas do Ministério, e depois veio a agência, bom, aí esfriou tudo. Que essa história bem contada pelo Aquino. Deixa eu só abrir um parênteses também, que nós também precisamos ter claro que
que esse processo ele envolveu alguns desvios de conduta de vários agentes, inclusive da iniciativa privada. Houve uma época posterior a esse primeiro grande input que se conseguiu na diretoria, na gestão lá do Bussinger, que alguns conseguiram entrar no sistema portuário, e aquela figura de quem está dentro tá e quem não está. E aí alguns representantes empresariais começaram a utilizar suas vagas no CAP como instrumentos de disputa e de defesa de território. Eu estou aqui para defender a minha empresa e não necessariamente a minha classe de vaga. Esse processo, porque esse é um processo que envolve o CAP. O CAP, ele tem, eu diria, 3 fases muito distintas. Na primeira fase, o CAP, muitos não entendiam muito o poder do CAP. Era até difícil conseguir conselheiros para o CAP, e algumas empresas, às vezes, pegavam aquele profissional que já estava há longo tempo parado lá na empresa, que tinha muito sem função. Laboterapia. Né? Aquele que estava na laboterapia. Então, falava, vai você para o CAP. Porque o pessoal não sabia muito bem o CAP. Quando o negócio começou a pegar, aí houve uma disputa por cargos, porque o pessoal falou, opa, é ali que eu tenho que garantir o meu território. É ali. Nesse conflito dentro do CAP, aqueles que estavam lá se aglutinando para recuperar poder, aproveitaram isso e falaram, deixa eles brigando lá e vamos começar a aglutinar o poder novamente. Isso gerou uma revisão de posicionamentos do CAP. Os conselheiros do CAP começaram a perceber aqueles que estavam ali para defesas próprias, e hoje houve uma melhoria muito grande. Os CAPs hoje evoluíram muito. Existem CAPs ainda no Brasil que têm problemas, mas tem CAPs com posicionamentos muito claros e de objetivo comum. E nós temos defendido, muito embora tenha fragilidade na lei, que o CAP pode sim fazer e mandar fazer o que ele entender que tem que ser feito. Nós temos exemplo aqui de portos no Brasil, onde o CAP determinou um regramento, a autoridade portuária se negou, disse que aquilo lá era ato de gestão do porto, não competia ao CAP, o Ministério Público foi oficiado pelo CAP, o Ministério Público deu 48 horas para o diretor do porto cumprir sob pena de prisão. Então o CAP é o órgão máximo decisório do sistema. Então esse processo, o tempo máximo, o coroamento de recentralização foi com a ANTAQ. E o que é pior, não foi a lei tem problemas, mas não foi necessariamente na lei. Foi como a ANTAQ implantou a sua filosofia de entrada. A ANTAQ, logo que foi implantada, e com uma grande presença de ex-componentes da Portobras, saiu soltando um monte de normas regulamentadoras, engessando todo o sistema. E soltando normas, inclusive, que tinham problemas de legalidade. Soltou normas, por exemplo, só para entenderem, quando a lei foi implantada, o terminal privativo, porque deixar claro uma coisa, já abri um parênteses, operação portuária no Brasil, pela lei, pela Constituição, é possível a iniciativa privada participar. Você só participa de licitação pública para arrendar uma área do porto. Se você é dono do terreno na beira da água, você não precisa de licitação pública nenhuma. Você assina um contrato de adesão, que é uma norma regulamentadora, lá da ANTAQ, que foi criado já anteriormente, antes da ANTAQ, que diz como que você vai se relacionar com o poder público federal, informações, essas coisas. A ANTAQ, depois de criada, baixou uma norma exigindo que todo mundo fizesse novos contratos de adesão, com novas regras, mudando, quer dizer, coisas, mexendo em atos jurídicos perfeitos. Então, hoje existe um movimento muito grande de impedir a continuidade dessa centralização. A Secretaria Especial de Portos, o ministro Pedro Brito, tem defendido a descentralização. E tem defendido a profissionalização das administrações portuárias, tem defendido o envolvimento dos municípios e dos estados. Nós esperamos que ele consiga superar
os obstáculos que certamente vão ser colocados. Isso é uma corrida de barreiras que ele precisará ultrapassar para chegar nessa reta. E é importante ter a noção que essa Secretaria de Portos não é porque ela vai descentralizar que lá na frente ela não tem função. Ontem, só para encerrar, Nassif, ontem nós recebemos em Santos com o prefeito, acho que ele esteve na CODESC também, o subsecretário nacional de Portos e Vias Navegáveis da Argentina. A Argentina descentralizou todos os seus portos. E ela continua com a sua secretaria, por quê? Porque ela trata de planejamento estratégico, políticas públicas, onde o governo central vai investir, onde não vai. Tá? Então, isto é o papel do poder público, é planejar, mas a ação local tem que ser descentralizada. Então, deixa eu fazer, mais uma questão em cima disso. Você mostra que no começo desse processo houve problemas com diversos CAP, que faz parte, digamos, de todo o processo inicial aí de implantação de um novo modelo. Agora, o fato de alguns darem certo não significa que todos deram certo. Houve essa disputa de poder e tudo. Eu pergunto o seguinte, no caso de uma municipalização, o que teria que ser feito para que todos os CAPs ganhassem excelência? Bem, por isso nós entendemos que, primeiro com a municipalização ou a regionalização, não dá para, por exemplo, falar que Porto Santos vai ser municipalizado. Ele tem que ter uma administração regionalizada. Ele tem que estar inserido o ideal é que haja participação do Estado, governo federal, Estado e municípios da região. Este é o ideal modelo para um porto do perfil de Santos. Tá? Esta aproximação da gestão local vai facilitar esta integração com o Conselho. Já é assim. Agora, inegavelmente, nós vamos precisar mexer na lei. O Conselho, o CAP, ele precisa ter poderes efetivos. Ele precisa ter poderes mandatários. Ele precisa ter coisas, por exemplo, de responsabilizações legais para a diretoria que descumprir resoluções do CAP. Para que não dependa do CAP acionar Ministério Público, para que não dependa de outras interlocuções. Hoje, Nassif, só para você ter uma ideia, existem CAPs em portos brasileiros que funcionam na sala de reuniões do presidente do porto. E que quem cuida dos documentos do CAP é a secretária do diretor do porto. Então, ela tem lá uma pasta ou uma gaveta do arquivo dela, onde estão os documentos do CAP, e as reuniões são feitas ali, sob o apoio dela. Tem uma questão que precisa ser trazida à baila, que é o seguinte: esse conflito, de que está muito bem colocado pelo Aquino, esse conflito de conselho, ele decorre pela organização societária que foi dada à autoridade portuária. Porque como elas são umas SAs e tem conselho de administração, então existe um conflito entre o conselho de administração da empresa que é a autoridade portuária e o conselho de autoridade portuária. Esse é um problema genético pelo fato de não se reconhecer na autoridade portuária a função regulatória. Porque existe o conselho, eu diria, patrimonial, e existe o conselho funcional, que na verdade dá esse conflito que dá. E nós temos um outro problema, que na verdade existe, ele falou da alfândega, mas tem 8 autoridades, cada uma referenciada a um ministério diferente. Essa é a autoridade alfandegária, mas existe a autoridade portuária, a autoridade marítima, a autoridade sanitária, a autoridade policial. Todo mundo é autoridade e todo mundo quer se manter no seu espaço. Então, o porto, afora esses conflitos dos conselhos, tem os conflitos das autoridades. Então, era preciso repensar ou redefinir o porto olhando pelo seu lado funcional. Quando a gente fala do processo decisório, tudo que o Aquino está falando, essencialmente está ligado ao aspecto funcional, ao processo decisório funcional. A questão da propriedade é até irrelevante desse ponto de vista, tá certo? Porque, na verdade, é um espaço que está reservado para ser porto mesmo. Então, o patrimônio ali não chega a ser relevante. Mas essa questão funcional, ela precisa ser resolvida, porque se não se resolver isso, então, por exemplo, a autoridade portuária pode muito bem ser uma autarquia, porque isso ajuda a resolver um pouco esse problema, não vai ter conselho de administração, então é um outro aspecto. Mas, desculpe só é possível adotarmos figura de autarquia se nós mexermos na legislação e não condicionarmos arrendamento portuário à Lei 8666.
Porque cumprir arrendamento portuário segundo os ditames de licitação de serviço público, arrendamento portuário não é arrendamento, não é concessão de serviço público. Essa é a grande confusão que foi feita. Outro detalhe que eu queria só também finalizar. Por isso que precisa mexer na lei. Esse conflito com o SAD-CAP, a lei tentou harmonizar, só que ela fez de forma imperfeita. Na lei, o CAP indica 2 componentes para o CONSAD, Conselho de Administração. Só que os componentes que vão para o CONSAD é um representante dos trabalhadores e um representante dos empresários. Ou seja, o poder público local, estado ou município, não vai para o CONSAD. Então você continua tendo esse conflito. Se você já tem contaminação política partidária, você continua tendo esse conflito. E para finalizar, a Argentina, ontem o subsecretário está dizendo como é que eles fizeram. O governo central da Argentina transferiu, porque lá também a área portuária é a área da União, lá do governo. O governo central da Argentina transferiu todas as áreas portuárias para o município, com o compromisso de que tinha que continuar tendo utilização portuária e com o compromisso que a gestão tinha que ser compartilhada entre o poder municipal e o poder regional. Aqui eu acho que tem também um aspecto jurídico de extrema relevância. Você falou bem que o arrendamento portuário não é arrendamento. Esse foi um equívoco lá das leis. Depois a gente pode contar um pouco mais da história, porque passou-se a considerar, inclusive teve ações na justiça, considerando o arrendamento na lei de arrendamento, ou seja, utilizando até o Código Civil, como se fosse um arrendamento de cantina de faculdade, tá certo? Na verdade, o arrendamento portuário, tradução simultânea, ele é um tipo de concessão. De serviço público, não. Não, é concessão de um bem público. Então, quando o Aquino fala que o governo da Argentina, ele delegou para uma determinada função, ele delegou um bem público para uma determinada função, portanto está amarrado. Quer dizer, o Porto de Santos não pode ser 10 quilômetros para lá, ele tem que ser ali no estuário, tá certo? Então aquele bem público, ele é delegado para uma função específica. Então, se a gente repensar isso, considerar essa ideia da concessão de um bem público, a gente limpa a área muito e a gente cria condições objetivas para rediscutir o processo decisório na linha que o Aquino está aqui colocando. Muito bom. Tem uma questão ali. Oi, uma questão para o Bussinger. O Bussinger colocou e o secretário também colocou esses entraves, esses problemas todos que estão dificultando todo esse processo de melhoria no sistema portuário. Só que o ministro, é a segunda vez que eu vejo ele também apresentar o projeto da secretaria, e ele está prometendo muita coisa, está se mostrando otimista que vai conseguir fazer isso, conseguir fazer aquilo. Eu pergunto ao Bussinger, você disse que em 97 você já viu todo esse mapa sendo apresentado e que hoje está se repetindo. Hoje, o momento permite que esse ministro consiga adiantar alguma coisa com toda essa parafernália de legislações, intromissões que existem no sistema portuário? Eu digo o seguinte, o Matuto diz, a gente pergunta, por que aconteceu isso? O Matuto diz, quando tem jabuti pendurado em árvore, ou é enchente ou é um monte de gente. Então as coisas estão aí, não é por acaso nem por ignorância, elas estão aí porque atendem a interesses objetivos de que sejam assim. A minha grande esperança é uma esperança que eu diria dialética, ou seja, a crise está chegando a um determinado ponto que é insustentável seguir desse jeito. Ou seja, eu acho que o mal que fez já foi suficiente e as coisas estão por explodir. A criação da secretaria, quer dizer, eu não acho exatamente que é uma boa solução institucional, mas no quadro atual acabou colocando foco sobre o tema portuário. Então eu acho que uma crise de grandes proporções que está aí colocada, tá certo? A insatisfação que está aí. Não dá para esconder e jogar mais debaixo do tapete. A criação da secretaria coloca um foco no assunto. Por todas as declarações do prefeito, do ministro, existe um interesse que seja enfrentado, e do próprio presidente da República. Então, eu sempre me realento na esperança. Eu acho que nós voltaremos a ter uma condição objetiva para resolver isso. Agora, a crítica, fico muito feliz de ouvir a apresentação do Aquino e principalmente o entusiasmo. Já conhecia de algum tempo, mas acho que está com um discurso afiadíssimo. E eu acho que essa consciência, que não é exclusiva dele, e eu vejo em vários setores, mostra que cria-se não mais
um discurso de insatisfação que a gente via uns 10 anos atrás, e essa coisa, não sei como é que o cachorro caiu do caminhão de mudança, tá certo? Mas já começa a ter um alinhamento de propostas. Então eu acho, crise iminente, foco colocado, de certa forma uma agenda organizada. Eu acho que nós estamos criando condições objetivas para efetivamente entrar num novo ciclo das reformas portuárias. Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade aí, a propósito do Paraná. Paranaguá é eficiente? Médio, né? Não, eu gostaria de reafirmar o que eu disse agora há pouco. Estadualização não é modelo de administração portuária em nenhum lugar do mundo. Porque a estadualização potencializa mais ainda os problemas que nós apontamos. A disputa política passa a ser muito mais próxima, é muito maior a disputa do Estado para o município do que do governo federal para o município, tá? O descompromisso com o município fica latente, porque um Estado que pega o porto e não se preocupa em ter a administração municipal junto, é um Estado que não tem compromisso com a área local. Então, os conflitos que estão ocorrendo em Paranaguá, nada mais são, volto a dizer, nexo causal, nada mais são do que consequência natural desse sistema imperfeito. Nassif, eu acho que a gente também precisa aprofundar um pouco, quando eu disse aqui, o Porto, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu acho que está bom a crítica, gostei, porque na segunda parte o Aquino fez uma crítica ao próprio CAP. Porque eu acho que o CAP, seja da sua forma de organização, seja dos conselheiros que foram escolhidos, e da lógica, o nexo causal de botar os conselheiros lá, também não é essa Brastemp, tá certo? Então nós precisamos, para que ele cumpra esse papel e cumpra bem, que a gente também faça uma reforma dos CAPs. Nós precisamos discutir isso antes, na verdade eu diria que talvez seja o assunto zero. Se é para seguir esse caminho, tem uma fase zero, que é reformar os CAPs. Agora, é uma coisa importante, eu acho que o virtuosismo da gestão local, e obviamente nós estamos sintonizados nisso, ela não é apenas, ou talvez nem principalmente, do seu aspecto institucional. Eu diria que quando isso é um reflexo ou um anseio da sociedade local, tem chance de sucesso. Se nós analisarmos apenas como uma coisa burocrática, no sentido de que a prefeitura ou um arranjo de prefeituras esteja, por si só eu acho que não tem a virtude. Eu sou testemunho do caso de Itajaí, porque aquele processo, quando eu saí do Porto de Santos, foi justamente, eu fui consultor na montagem do modelo lá em Itajaí. E eu vivi 2 anos e meio, 3 anos lá, muito ricos, de um aprendizado de organização social. Todo mundo sabe que Santa Catarina é um estado muito diferente no Brasil. Ou seja, é um estado onde a capital não é a maior cidade, onde não tem latifúndio, onde a sociedade e o terceiro setor é dos mais ativos, onde a economia é descentralizada, ou seja, isso já foi estudado por muita gente. Então, esse traço da sociedade catarinense ajuda a explicar, porque não é só Itajaí, São Francisco também, Imbituba, e agora vai em frente. Ou seja, não é uma virtude só de Itajaí, eu acho que Itajaí é um ponto fora da curva. E eu presenciei, por exemplo, uma coisa muito interessante, e eu participei de alguns desses casos. Uma vez por mês, alugava-se um ônibus e ia o prefeito de Itajaí, junto com a liderança do sindicato, da associação comercial, da administração do porto, ia 30, 40 pessoas, ia para Caxias do Sul, aportava num determinado lugar. E era o seguinte, montava uma reunião, uma mesa, e trazia todo o setor empresarial. Qual é o seu problema? Essa de Caxias eu incidentalmente participei. Tinha problema de sapato lá. Eu não sei se ainda está assim, mas na época, praticamente trouxe todo o sapato da região para Itajaí, e não para Rio Grande. E isso aconteceu, por exemplo, uma fábrica de compensados em São Paulo, por exemplo, exporta por Itajaí. Uma conhecida fábrica de compensados vai para Itajaí. Por quê? Porque a autoridade portuária, e ela tem, junto com a prefeitura, ela tem este papel, vamos chamar de mercadológico, agressivo, e bota todo mundo junto, aí os sindicalistas. Então, qual é o seu problema? Não, negócio de mão de obra, resolve aqui. Não, o operador.
Então, eu diria, há uma postura em Santa Catarina que difere do resto do Brasil. Portanto, eu não acho que a virtude seja apenas do fato de ser local. É preciso que a sociedade tenha uma postura diferenciada em relação ao porto. E no caso de Itajaí, ela abraçou o porto, como muito bem disse o Aquino. E não foi só a prefeitura que vai embora, não. A própria capitania dos portos vai mudar lugar, se não já mudou. E não é só isso, tem 3, 4 quadras de moradias que estão sendo desalojadas e a população toda conversando e entendendo a maneira que aquilo é proativo, aquilo é positivo. Outro traço, terminado esse processo de arrendamento, eu tive um segundo trabalho lá que era o chamado Pacto de Transição Negociada. Isso demorou 1 ano e meio mais ou menos essa coisa, contratado da Associação Comercial na época, um processo comandado pela Associação Comercial, porque havia uma crise que era a seguinte: a remuneração portuária é uma remuneração por unidade, por tonelada, por container, linear. Mas, evidentemente, quando se transportava nas costas, como mostrou a foto do Aquino. Evidentemente, se eu tenho que fazer um investimento de capital, eu preciso ser remunerado por esse capital. Então, não é possível eu imaginar manter aquela mesma regra remuneratória se eu passo até agora um custo de capital que antes inexistia e, portanto, não precisava ser remunerado. Bom, mas aí os trabalhadores oferecem, eles falam, não, peraí, eu vou perder a minha renda, o que é justo. Então nós fizemos lá o seguinte, fizemos uma negociação, que virou o chamado Pacto de Transição Negociada. Nós dissemos o seguinte, olha, vocês não vão perder nenhum centavo do que vocês ganham. Vocês ganham 10 milhões de dólares por ano, vão ganhar 10 milhões de dólares por ano, não menos que isso. E vão crescer, só que não vai crescer mais linear. Então foi montada uma alquimia, que era o seguinte: quando, realmente uma alquimia, quando o crescimento da produtividade decorria do custo de capital, havia uma participação maior do empresário. Quando ela decorria de redução da equipe de trabalho, aí era um ganho maior pelo lado da mão de obra. Então tinha uma equação, um polinômio lá, complexo, com segmentos, para gerir essa transição. Então a massa de remuneração não seria menor que 10 milhões de dólares, mas também não seria linearmente. Qual era a consequência? Como pulou de 20 mil containers para 300 e quanto, não sei quanto é que está exatamente nesse momento, isso eu estou falando de uma história que não tem 10 anos. Como? 530? Pois é, na história eu acompanho o período que foi de 20 a 340, tá certo? Então, espetacular, então é de 20 a 500, 25 vezes. É claro que se eu rateio essa massa de salário por um número que é 25 vezes maior, é claro que o custo unitário cai. E isso foi regrado numa negociação assinada, uma regra assinada. Agora, sempre lembrando, tudo isso, eu posso até ter esses dados assim, porque nós tivemos o Congresso de Municípios Portuários em Paranaguá no fim de semana passado, de 10 a 12. E Itajaí apresentou lá. A evolução foi absurda, assim, não é? E tudo isto com o conceito que o mundo inteiro adota. O município presente na administração, ele se sente responsável com aquilo, ele tem maior interlocução com a comunidade local e ele consegue interagir nas questões de capital-trabalho, na questão de investimento privado, nas questões de política e de planejamento estratégico. É local, o comprometimento é local. E para recuperar o que o Sim colocou, é que hoje nós não íamos entrar em todos os detalhes, mas nós defendemos sim revisões nos critérios de controle das nomeações dos conselheiros do CAP. E isso não precisa de lei também não, tá? Basta o Ministério dos Transportes, que é quem publica a portaria, exigir algumas comprovações. Por exemplo, o conselho, o CAP, ele tem uma lógica perfeita. Ele tem um bloco de trabalhadores, um bloco de operador portuário e um bloco de usuário. O usuário é aquele, efetivamente, que é usuário, utiliza o serviço do porto. Então não é possível, por exemplo, que a gente continue tendo operador portuário com cadeira no bloco de usuários. Porque você desequilibra a força de representatividade. E no Brasil inteiro existe isso. Não é possível, por exemplo, grupos empresariais que têm mais do que um representante em cadeiras diferentes. Mesmo o grupo empresarial. Para isso basta regulamentação do Ministério. Olha, você está sendo nomeado pelo bloco de usuários, você vai me assinar uma declaração
que você não tem nenhum envolvimento com a operação portuária. São coisas administrativas simples que vão aperfeiçoar o sistema. Depois disso, nós vamos mexer na lei. Precisamos criar um bloco de agentes públicos para tirar a CODESP de operador portuário e colocar os outros agentes de front. Mas que outro bloco? Não, poder público é poder público. Essa é a confusão. A administradora portuária é uma empresa, poder público é outra coisa. Então, no bloco do poder público estão lá os níveis de poder público. Eu até tenho uma proposta nossa, que a gente lá dos municípios portuários, que diz, em última hipótese, a administradora portuária ocupa a vaga do poder público que a administra. Nós também temos isso. Mas o ideal é que nós tenhamos um bloco de agentes intervenientes no sistema portuário. Tá? São questões, nós precisamos rever. Mas antes de mexer na lei, é muito fácil, só precisa vontade, administrativamente, ter regulamentações que controlem a qualificação dos indicados para a composição do CAP. Bom, muito bom. Acho que é um belíssimo tema aí que nós temos aí, que, a partir daí levantado por esse seminário, que vamos prosseguir depois nas discussões aí do Projeto Brasil, que é a questão da municipalização. É o velho problema brasileiro. Você lança se vem uma abertura econômica, é batata. Vem uma Constituição que define o novo federalismo, vem uma abertura econômica que dá os princípios da descentralização, e daí começam os movimentos em toda ordem. Você pega lá do governo passado, você cria uma dívida pública monumental, como é que eu resolvo? Avanço sobre receitas de estados. Vem um novo governo, avanço sobre receitas de estados. É uma briga histórica aí por falta realmente de um pensamento ideológico, de um federalista aí, um pouquinho mais aprimorado. Mas foi ótima a discussão de manhã, acho que nós temos 2 pontos de vista bem definidos. Aqui nós temos uma unanimidade aqui, mas o ministro falou sozinho também, então acho que à tarde vão ter bom material para discutir. Então, um intervalo para o almoço, a gente volta a 1 hora. Muito obrigado, então, aos palestrantes.